A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos aprender sobre um tema muito interessante. Não caia na maldade e na preguiça. Vai ser uma bênção. Estamos estudando a palavra de Deus, baseado no livro de Provérbios nesse trimestre, com o tema Bons Conselhos. E eu acredito que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar baseado no texto de Provérbios 6:6. Então, não sai daí. Vamos que vamos. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos juvenis. Não caia na preguiça e na maldade. Esse é o tema da nossa lição do quarto trimestre da CPAD. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tema Bons Conselhos. E é interessante que a nossa lição está baseada no livro de Provérbios. E especialmente hoje nós vamos estudar um aspecto que encontramos nesse livro. E o texto está baseado em Provérbios capítulo 6, versículo 6. É muito importante ler esse texto com seus alunos. A você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário, sabe? Eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário de vocês. Saber de onde você está assistindo esse vídeo, isso alegra o meu coração. Fico feliz em saber disso. Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu incentivo. Olha, que Deus em Cristo possa capacitar vocês para a Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Hoje, como estou falando para vocês, chegamos na lição de número 4 do quarto trimestre da CPAD aqui na classe dos juvenis. Estamos estudando o livro de Provérbios. Nós já entendemos que o livro de Provérbios, na realidade, é um livro que apresenta para o seu leitor conselhos, sabedoria. E o princípio fundamental desse livro é temer ao Senhor. Nós já entendemos que o livro de Provérbios possui 31 capítulos e que foi escrito por vários autores, não somente Salomão. Mas entendemos também que esse texto procura inicialmente apresentar conselhos especialmente para os jovens, para o juvenil. Um aluno da Escola Bíblica Dominical, como esse que congrega com você, que vai assistir a sua aula, que vai estar contigo participando em sala de aula. É muito importante você ter noção disso. Hoje a lição ela é primordial, vai trabalhar sobre um conselho fundamental para que o seu aluno não caia na preguiça e nem na maldade. É interessante que antes de iniciarmos a nossa lição, eu quero dar algumas dicas para você. É fundamental, querido professor, que você tenha em mente o texto bíblico da sua lição. Sua aula é baseada na Bíblia e a Bíblia é a sua ferramenta. Você precisa ser servo da palavra, não a palavra a sua serva. Você precisa se submeter às Escrituras, apresentar os textos bíblicos, ensinar a palavra de Deus. Esse é o nosso papel como professores da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça que a sua lição ela possui 3 objetivos específicos. E aqui eu quero dar uma dica para você. Fique atento aos 3 objetivos específicos para que você não fuja do assunto da lição, para que você não se perca durante o caminho e para que você ministre bem em nome do Senhor Jesus, tá? Lembre-se que a sua lição hoje tem 3 pontos. Além dela ter 3 pontos, é interessante você apresentar em sala de aula o tema da lição, apresentar também ponto a ponto que vai ser ministrado, porque o seu aluno vai ficar esperando a sua ministração ser concluída. Isso também é uma dica, é uma forma didática de você trabalhar bem na Escola Bíblica Dominical. A classe dos juvenis tem um diferencial, ela trabalha com muitas dinâmicas. E é claro que você precisa ter noção que ao final de cada ponto vai ter uma ação, chamada ação do tópico, por exemplo, 1, ação do tópico 2, ação do tópico 3. É interessante que você observe cada ação no momento exato e tente aplicar, por exemplo, alguns questionamentos, alguns argumentos, realizar algumas dinâmicas com seus alunos. Antes de iniciar a sua lição, é importante você dar uma observada naquele tópico. A aula vai começar.
ele te apresenta uma dinâmica para você iniciar bem a sua ministração para a glória de Deus. Na lição de hoje, nós vamos estudar dois assuntos importantíssimos para serem compreendidos por nossos alunos. O primeiro é a preguiça e o segundo é a maldade. É claro que nós vamos demonstrar que esses caminhos conduzem a pessoa para distante do Senhor. E o nosso objetivo é demonstrar o caminho contrário. O caminho que vai levar esse aluno da Escola Bíblica Dominical a ser conduzido para próximo de Deus, para perto de Deus. E isso é importante ser trabalhado em sala de aula. Você pode começar a sua aula perguntando para os seus alunos: quem de vocês deseja ser bem-sucedido na vida? Quem de vocês tem planos e projetos? É claro que eles vão se manifestar, deixe eles se manifestarem. Pergunte que tipo de faculdade eles querem cursar, qual é o curso na realidade da faculdade que eles querem cursar, qual é o desejo, qual é o sonho que eles possuem. Procure isso. Isso vai ser uma bênção sendo compartilhado em sala de aula. Mas apresente que existe um grande obstáculo aí. O primeiro obstáculo que vai surgir é chamado de preguiça. Se ele tem um desejo, por exemplo, de passar no vestibular, mas não estuda, isso vai ser uma grande barreira. Se ele tem um desejo, por exemplo, de ser um grande profissional e não se dedica, isso vai ser uma grande barreira. É importante você destacar isso aí, tá bom? É necessário que você leia o texto de Provérbios capítulo 13, versículo 4. Leia também o texto de Provérbios capítulo 20, versículo 13. E Provérbios capítulo 23, versículo 21. Leia esses textos bíblicos com seus alunos em sala de aula. E demonstre que o preguiçoso sonha, mas não semeia. Ele tem desejos, tem planos, tem projetos, mas não corre atrás, não trabalha. Ou seja, se ele não se esforçar para poder conquistar os seus sonhos, ele vai cair no caminho da preguiça que conduz à maldade. É interessante a gente pensar sobre isso no início da nossa aula, tá bom? Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: a preguiça impede você de ser bem-sucedido. É importante que você trabalhe esse argumento com seus alunos em sala de aula. Um detalhe aqui é que esse ponto não possui divisões, como por exemplo subtópicos. É um ponto corrido. E é importante você trabalhar esse argumento de uma forma bem clássica com seus alunos, de uma forma bem clara. Quem não deseja ser bem-sucedido na sua vida profissional? Quem não deseja ser bem-sucedido ao realizar os seus sonhos? Quem não deseja ser bem-sucedido na sua vida emocional também? É claro que esse argumento é fundamental, até mesmo porque todas as pessoas, independente da idade, têm esse desejo, têm esse sonho, desejam conquistar os seus projetos. São grandes realizações. Mas essa aula procura demonstrar que a preguiça é uma grande inimiga para aqueles que têm esses objetivos. E por isso é preciso esforço. É preciso também o esforço físico, o esforço mental para aqueles que desejam alcançar os seus projetos. Ao contrário do preguiçoso. O preguiçoso ele sonha. Ele tem desejo de alcançar lugares altos. Tem desejo que os seus planos sejam realizados. Mas não procura trabalhar para aquilo. Não procura e não se preocupa em se capacitar para aquele momento exato. Daí a importância de explicarmos aos nossos alunos que se temos o desejo de ter um sonho, se temos o desejo de realizar um sonho, de realizar um projeto, precisamos correr atrás, precisamos trabalhar e nos esforçar para aquilo. As Escrituras mostram que o trabalho, que o esforço está relacionado à obediência ao Deus vivo. Que o trabalho, que o esforço está relacionado a um relacionamento também com Deus. Ou seja, quando eu me dedico ao estudo para passar no vestibular, eu estou me dedicando para a glória de Deus, estou obedecendo o Senhor e honrando o Senhor também. Honrando o Senhor, estarei exaltando a Ele. E é claro que uma vida bem-sucedida não é resultado apenas do sucesso financeiro de alguém. A gente precisa deixar isso claro. A teologia da prosperidade distorce isso. Diz que a pessoa está com a bênção de Deus quando ela tem um sucesso financeiro. Nós precisamos deixar claro para os nossos alunos que uma vida bem-sucedida é quando essa vida teme o Senhor. E essa vida luta, trabalha, corre atrás. Essa vida honra ao Senhor com o seu exercício diário.
para a glória de Deus. Ao contrário daqueles que somente desejam receber através da teologia da prosperidade, com barganhas, com projetos mal sucedidos, de uma forma que distorcem a palavra de Deus. Leia o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Peça aos seus alunos para ler com você. Até mesmo você vai perceber que esse texto procura apresentar um bom relacionamento com o Senhor através da sua palavra. João capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz que o próprio Jesus era um homem trabalhador e também possui um relacionamento com o Pai. Finalizando o ponto número 1, apresente a ação do tópico de número 1. E também descreva para os seus alunos sobre a importância de ser uma pessoa que se esforça, que trabalha, que se dedica, que tem coragem de enfrentar a vida. Avançando, o ponto de número 2 da nossa lição aqui da classe dos juvenis acaba trabalhando também sobre um tema muito importante. Ele demonstra que Jesus, o nosso espelho maior, o nosso exemplo maior, também era um homem de trabalho. E é importante ler o texto de João capítulo 5, versículo 17 com seus alunos mais uma vez. Jesus, quando esteve entre nós, quando Cristo habitou aqui na terra, ele foi um homem de trabalho, um homem que se esforçou, um homem também que teve experiências como as nossas. Cristo ele foi educado, Cristo também foi para a escola, Cristo também aprendeu uma profissão. A profissão dele é apresentada em Marcos capítulo 6, versículo 3. Você encontra nesse texto bíblico aí que Cristo foi um carpinteiro. Se você não sabe o que era um carpinteiro naquela época, o carpinteiro possuía um grande trabalho de esforço físico. Às vezes a gente precisa explicar algumas coisas aqui. Primeiro, o carpinteiro na época de Jesus não mexia somente com madeira, mas ele era praticamente um grande construtor. De construir, por exemplo, bancos, mesas, até o ponto de levantar uma casa. Cristo era um homem trabalhador e a Bíblia diz que ele mesmo lutou, ele mesmo aprendeu, ele mesmo venceu as dificuldades dessa vida estando entre nós como homem. Lucas capítulo 6, versículo 12, nós entendemos que Cristo, além de trabalhar, além de conquistar os seus relacionamentos, além também de exaltar a Deus, ele tinha uma vida espiritual, mesmo com a sua vida também social, com o seu trabalho. E Cristo é o nosso exemplo maior. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar, mas nós também precisamos ter um relacionamento espiritual com Deus. Isso é fundamental para crescermos em Cristo. A própria vida de Jesus não foi uma vida fácil. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você percebe que Cristo também foi tentado pelo diabo. Mas ele teve o seu relacionamento pessoal com Deus firmado, ele manteve o seu propósito, ele manteve o seu ministério, ele manteve também o seu foco. É aqui que nós precisamos aprender e explicar para os nossos alunos, manter o foco, manter o ministério, manter os nossos objetivos para a glória de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Demonstre para os seus alunos como é vergonhoso seguir o caminho do preguiçoso. E finalize perguntando para eles o que eles estão fazendo para exaltar a Deus, para buscar os seus objetivos, realizar os seus sonhos, os seus projetos. O que eles estão fazendo para a glória de Deus. Finalizando o ponto número 2, apresente a ação do tópico 2 com os seus alunos em sala de aula. Vai ser bem dinâmico trabalhar isso para a glória do Senhor Jesus. Vamos avançar? Vamos para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte tema. O terceiro e último ponto da nossa lição procura trabalhar o papel da preguiça e da maldade no livro de Provérbios. Como o livro de Provérbios trabalha exatamente esse papel. Como o livro de Provérbios demonstra como é perigoso seguir o caminho da preguiça e o caminho da maldade. Provérbios traz conselhos para os jovens, conselhos para os juvenis, conselhos para mim e para você na escola bíblica dominical. A preguiça leva ao caminho da maldade, a preguiça leva ao caminho do desperdício, a preguiça leva ao caminho da desonra, o caminho da desgraça, o caminho da derrota. Provérbios capítulo 26, versículo 13. Esse assunto é tão sério que em todo o livro nós encontramos argumentos contra a preguiça.
você percebe que o autor do livro faz questão de dizer que a preguiça ela é desastrosa para aquele que segue esse caminho, ela paralisa a vida da pessoa. Provérbios capítulo 26, versículo 14, diz que a preguiça é tão desastrosa para aquele que a segue porque ela impede a pessoa de seguir os seus caminhos e realizar os seus projetos, os seus planos, os seus objetivos. E é claro que a maldade acaba sendo o resultado da preguiça. Quando a maldade cresce no coração do preguiçoso, quando a maldade cresce nos corações, ela dá lugar para o ódio, para a ira, para a inveja, dá lugar literalmente para as coisas que não agradam a Deus e nos afastam do Senhor. E esse é um perigo terrível que devemos evitar e apresentar para os nossos alunos que esse não é o caminho que devemos seguir. Provérbios 6,12, o homem que segue a preguiça, a mulher que segue a preguiça, aquele que segue o caminho da maldade, é comparado aos filhos de Belial. São comparados aos filhos de Belial. Homens perigosos, homens que agem com violência e também agem com maldade. São comparados às pessoas ímpias, pessoas terríveis que se afastam de Deus. Esse não é o caminho que devemos seguir. Finalizando a sua lição, apresente para os seus alunos a importância de ser uma pessoa batalhadora, a importância de ser uma pessoa que corre atrás de seus objetivos, que estuda, que busca para vencer, tá? Ensine isso para os seus alunos. Se eles desejam ser ótimos profissionais, precisam começar agora. Eu espero que Deus em Cristo possa usar você. Apresente a ação do tópico 3. Que Deus te use poderosamente na Escola Bíblica Dominical. Estou comentando aqui a classe dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Conheça o nosso trabalho. Que Deus em Cristo possa abençoar você para a glória de Deus. A paz do Senhor.